Olá, olá, Titi. Estamos aqui Olá, na live que tenho certeza que vai ser deliciosa com Titi Vidal. é, Então, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa juntas e não dá tempo, né? Da gente desenvolver um projeto juntas, mas eu estou aqui te convidando para hoje, para essa live, que na realidade não é uma, um evento isolado, né? Não é uma live isolada. Essa live de hoje, ela faz parte de um projeto que vai ser editada e entrar dentro de um conjunto de depoimentos de outros astrólogos, gravados igualmente em vídeo. Esse conjunto de vídeos vai ser lançado no dia 19 de maio no YouTube, onde vários renomados astrólogos que eu escolhi assim a dedo, para darem os seus depoimentos sobre o que resta de 2021. A gente está chamando esse evento de 2021 sob o olhar astrológico. Então, cada um desses astrólogos emprestará o seu olhar para vamos dizer, dar uma explicação, uma narrativa, um depoimento sobre um evento ou dois eventos celestes específicos que você vai eleger, os outros também, para dar um direcionamento para esse ano 2021. Lembrando que esse evento, que vai ser lançado em 19 de maio, disponibilizando todos esses vídeos, será com o intuito de arrecadar uma verba para o Instituto, que a gente elegeu o Instituto, o Instituto para saúde da criança, saúde criança, e essa arrecadação vai ser levantada com as visualizações que uhum. o YouTube remunera. Então, quanto mais pessoas assistirem lá nesse lançamento, a partir do dia 19, mais arrecadação nós vamos ter para esse instituto. Então, a gente vai ter um painel com vários olhares de vários astrólogos. A gente vai hoje conversar com a Titi e eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Bom, a gente pensava que 2020 tinha sido um ano muito duro, muito difícil, e que 2021 talvez não fosse tão desafiador como está sendo. Então, a pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte: se você tivesse que selecionar um, dois tipos do evento celeste, quais você destacaria em relação a 2021, que você percebe que descrevem muito bem o ano, ou que vale a pena dar um olhar especial a esse, Uhum. uma alerta, uma atenção especial para um, dois ciclos que, como eu te falei, te chamassem a atenção particular. Bom, Márcia, assim, antes de tudo, eu quero te agradecer pelo convite, né, e te parabenizar pela iniciativa, porque eu sei que a gente vai chegar nisso depois, né, mais nas dicas, no que a gente pode fazer, mas eu acho que esse teu evento, ele tem tudo a ver com essa proposta, do que eu acho que esse ano está convidando a gente a fazer, né. Bom, e outra coisa, né, até antes de falar de 2021, que eu vejo um monte de gente falar, né, quem previu 2020 e tal, e a gente previu 2020, né, e eu acho isso importante a gente deixar aqui registrado, né, assim, porque a gente vinha falando, né, sobre essa importância de 2020, o que ia acontecer em 2020, que ia ser tão crítico, tão grave, né, a gente tinha já isso, né, eu até lembro da gente em eventos, né, no próprio simpósio do Sinarge em 2020, falando a respeito, e hoje, sincronicamente, caiu aqui, né, assim, quando eu fui separar aqui os aspectos, tenho alguns para falar, mas hoje eu me lembrei aqui, né, você falou da gente fazer coisas juntas, que em 2012 a gente organizou juntas um evento que a gente incluiu na agenda da Rio Mais 20, e hoje eu resgatei a pauta do que a gente falou lá atrás, e Márcia, a gente falou sobre coisas que estão acontecendo neste momento, coisas que lá atrás eram alertas,
de situações que chegariam aqui onde a gente está vivendo agora. E aí eu acho importante, né, trazer essas questões, porque a gente estuda o quê? A qualidade do tempo e os ciclos celestes, o seu desenvolvimento e os nossos ciclos aqui. Então, nada acontece simplesmente do nada, né? As coisas, elas não caem simplesmente do céu ali, né? E vai acontecer. Não, as coisas vão se desenvolvendo. E o ano passado, a gente teve uma série de coincidências, né, ali cósmicas não muito felizes, porque a gente teve várias grandes conjunções acontecendo simultaneamente. Então, a gente teve ali aquele grande encontro entre Júpiter, Saturno e Plutão, né, a própria Saturno-Plutão que iniciou o ano, ativada por um eclipse, que foi ali super também forte. Marte estava passando por ali, então a gente teve todos esses ciclos, todo mundo decidiu se encontrar em Capricórnio, né? E aí, realmente, né, 2020 foi um ano muito crítico, porque estavam muitos aspectos importantes acontecendo simultaneamente. E aí, eu acho que quando a gente compara 2020 com 2021 astrologicamente, a gente fala assim, mas por que esse ano está sendo tão desafiador? No ano passado a gente teve 6 grandes conjunções acontecendo, e esse ano a gente só tem os seus desenvolvimentos. Então, assim, os aspectos principais, né, que eu escolhi para trazer, tem a ver justamente com esses desenvolvimentos. Eu acho que o fato da gente ter tido, na verdade, são duas coisas, né, porque não dá para, como geminiana, escolher uma coisa para falar aqui, né? A gente tem ali Marte, né, que estava muito envolvido com tudo isso, então ele ativou até aqui, assim, o momento, né, que a pandemia, que foi decretado pandemia, né? Então a gente tinha as questões ali isoladas. Marte estava envolvido nessa história. Então Marte inaugura ciclos que duram aproximadamente 2 anos. Então esse ano a gente está ali no ápice do desenvolvimento desses ciclos. A gente vai ter aí agora nos próximos meses, né, os momentos de oposição com Júpiter, com Saturno, com Plutão. Então a gente tem o ápice desses ciclos acontecendo agora, né? E isso acontece muito em astrologia, né? Às vezes a gente fala assim, mas o que está acontecendo agora e que está trazendo esse evento? Só que, na verdade, é algo que começou lá atrás e que veio desembocar. Né? Pois é, então acho que a gente tem, né, esse grande desenvolvimento aí dessas grandes conjunções. A gente tem o Marte exercendo aí esse papel, né? Fundamental. E a gente conjunção com Urano, quadratura com Saturno, quer dizer, acionando essas quadraturas várias vezes ao longo do ano, disparando. E a gente vê a cada vez, né, que tem essas relações, esses aspectos, a gente tem ali um pico, a gente tem uma questão acontecendo, e tem outras ativações, né, porque a gente tem a questão dos próprios eclipses, das lunações, né, então a gente pensa, por exemplo, especificamente em termos de Brasil, né, a gente teve uma lunação em março, que calculada aqui para o Brasil, caía toda uma ativação ali de casa 12, foi um momento que o Brasil perdeu o controle, mas por quê? Porque ativou esses ciclos anteriores, então a gente tem sempre essas ativações e reativações acontecendo. Então a gente ainda vai ter outras ativações fortes ao longo de 2021, acho que a gente está ali, na verdade, no ápice, né, das coisas acontecendo. Só tem onda grande, né? Só tem onda grande. É um surfista que só pega onda grande. A gente só não onda grande. Farofinha nenhuma. É um tsunami. O pessoal fala assim, a onda, vem a segunda onda, vem a terceira onda. Eu falo, gente, a gente está no tsunami, né? A gente nem baixa uma onda, já vem a outra onda por cima. O que me faz, assim, fazer um parênteses aí bem grande até, para falar do próprio Netuno em Peixes, que ele está lá, né, faz tempo, então às vezes a gente até esquece, o Netuno está ali faz tempo, mas esquece. E foi curioso porque esse material que eu resgatei hoje, justamente, né, na época lá, em 2012, eu falei sobre Netuno, e hoje eu estava lendo, né, falando que a gente teria pela frente questões ligadas ao meio ambiente muito graves, questões ligadas a doenças e epidemias, então uma série de coisas que a gente já tinha esse pano de fundo aí do Netuno em Peixes, e aí tudo isso se desenvolvendo junto num contexto maior. E a gente tem um outro grande aspecto, que eu acho que é o aspecto astrológico mais importante de 2021, que é a grande quadratura aí se desenvolvendo, né, o desenvolvimento desse ciclo entre o Saturno em Aquário e o Urano em Touro. Então, a gente já vem, né, desde que o Urano
chegou em Touro lá atrás, em 2018, essa questão de repensar estruturas, de repensar consumo, produção, consumo e descarte, né? Eu acho que tem esses 3 pontos aí que falam da economia diretamente, né? Enquanto que a gente tem ali o Saturno em Aquário, na questão toda social, coletiva, política, né? E a gente está tendo uma ativação também muito recorrente desses aspectos do Saturno e Urano, porque o Marte passa, porque a lunação pega, né? Então a gente vai tendo uma ativação, uma reativação. Vamos fazer quadratura exata 3 vezes, né? A primeira foi em fevereiro, a segunda é em junho, a terceira é justamente 24 de dezembro, né? Véspera de Natal, a gente vai ter a última quadratura exata, então é um ano para realmente repensar tudo, né, Márcia? Eu diria que a gente tem que repensar a economia, a gente tem que repensar as questões socioeconômicas, ambientais, e eu acho que esses são os grandes aspectos, porque está tudo ligado, né? Parece que são coisas isoladas, mas a gente está vivendo uma série de grandes acontecimentos interligados, né? A própria questão ambiental tem tudo a ver com essa questão da pandemia, que tem tudo a ver com essa questão de reforçar esse repensar da economia. Então, de alguma maneira, a gente tem tudo interligado, e eu acredito assim, né? Esses são os eventos que eu destacaria, né? Eu acho que os eclipses exercem aí os nodos, né? Tem uma relevância nesse contexto, porque a gente tem aí, quando tudo começou lá atrás, né, o Nó do Norte estava em Câncer, e aí era coisa, vai para casa, né, fica em casa, era muito Nó do Norte em Câncer. Aí os nodos mudaram de eixo, agora a gente tem um Nó do Norte ali em Gêmeos, né, que é busca informação, se informa e segue aquilo que você está vendo que funciona, né, tem a questão do conhecimento, da ciência, que o próprio Aquário também está falando sobre isso, Saturno em Aquário, né, o próprio Netuno em Peixes, então a gente tem uma coisa forte aí de evolução e tecnológico, científico, da medicina. Então, de novo, né, tá tudo interligado. Então, assim, quando a gente escolhe um aspecto, eu falo, gente, mas qualquer lugar que a gente olha, a gente chega no mesmo lugar e como essas coisas estão realmente interligadas. Está dizendo sempre a mesma coisa, né? Vai reforçando, né? Um momento histórico marcante é sempre isso, né, Márcia? A gente vai ver em todos os aspectos, levam para o mesmo lugar. Muito bom. E aí, então, dentro disso que você destacou, se você tivesse que dar, porque a astrologia ela tem esse espetáculo um espetáculo de ferramenta, né? Porque ao mesmo tempo que ela nos permite ler a situação, decifrar, né? Decodificar, decifra-me, eu te devoro, né? Decifra o evento, né? Traz para a Terra o que a gente percebe no céu, mas também nos permite, através da decodificação desses símbolos, gerar orientação. Olha, então, diante dessa situação, diante dessa narrativa, né? O melhor procedimento está nessa direção e não naquela. Então, se você tivesse que dar um conselho, uma orientação, uma dica, um comportamento, uma orientação para esses momentos tão turbulentos, tão incertos, né, tão desafiadores, o que você sugeriria, pensaria, destacaria como uma boa conduta? Eu também queria fazer um parênteses aqui, eu sou apaixonada por oráculo, né? Vamos dizer, consulto os oráculos, e um dos oráculos que eu mais gosto é o I Ching, porque ele dá justamente a orientação, né? Diante disso, a melhor conduta é essa. Então, vamos lá. De conduta, ou de inspiração, você daria, né? Sugeriria. E eu acho que esse é até um dos nossos objetivos como astrólogas, né, Márcia? Eu sempre falo isso, assim, não adianta nada alguém, por exemplo, que vem para uma consulta sair pior do que chegou, né? A gente tem que dar uma dica prática, a gente tem que dar uma forma de lidar, e que é algo que, assim, eu sei que o seu trabalho também é muito dessa forma, né? A gente faz isso nos nossos atendimentos, a gente faz isso na mídia, a gente faz isso onde a gente leva informação, a gente está sempre preocupada com isso.
E eu acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? E eu acho até que é uma coisa assim que até eu vou até assim falar, né? Que até me entristece nesse momento, porque eu acho que nunca esteve tão nas nossas mãos. Então, uma coisa que eu acho que é muito, talvez o maior conselho é o pensar coletivamente, é a responsabilidade social, que eu acho que é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Muitos astrólogos têm batido nessa tecla. A gente precisa ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade coletiva. A gente precisa fazer a nossa parte. E como que a gente faz isso? Buscando informação, mas informação de qualidade, buscando informação de quem sabe, né? A gente tem até essa questão dos nodos nesse eixo Gêmeos-Sagitário, o aumento das fake news é muito significativo também, né? Então a gente tem muita informação, então no excesso de informação, em quem eu confio? Então acho que tem que ter essa busca por mais informação, e eu acho que tem que ter esse agir coletivamente, pensar coletivamente, fazer a sua parte, mesmo que pareça que é tão pouquinho, né? Mas assim, se cada um fizer a sua parte, a gente tem um coletivo aí que com certeza vai melhorar. E é parar de esperar a coisa ficar boa, né? Que eu imagino que assim como eu, você escuta isso toda hora, as pessoas perguntando pra gente, mas quando você vai ficar bom? A gente vai falar sobre isso também, mas não adianta a gente esperar ficar bom, a gente tem que fazer ficar bom. Eu acho, para mim, né, eu vejo muito a astrologia, entre outras coisas, assim, essa espécie de previsão do tempo, né? Então, assim, é tempo de quê? Né? O que a gente faz num momento de tempestade? O que a gente faz num dia ensolarado? Então, é entender o contexto e agir com base na qualidade do tempo. Pois é. A astrologia é maravilhosa para fazer isso, né? Eu, pelo menos, não conheço nada que seja tão maravilhoso como a astrologia para fazer isso. Não, eu diria, inclusive, que uma das coisas que me fez passar bem pela pandemia, passar bem no sentido de me manter no eixo, estruturada, racional, é justamente porque, como a gente tem essa informação privilegiada, então, né, a gente sabe para onde a coisa está indo, o tempo que vai fazer, né, vai fazer tempo bom, tempo difícil, etc., a gente consegue, vamos dizer, se adequar, entender o processo. Então, essa é uma coisa importante. A gente está no meio do processo. Então, essa angústia de todo mundo, quando vai piorar, quando vai passar, quando vai acabar, ela dificulta você conduzir, entender que isso é um projeto. É a viagem, né, Márcia? As pessoas elas ficam pensando no destino. Eu falo, gente, você vai fazer uma viagem muito longa, você vai ficar ali no avião apertada, né? Então leva um livro legal para ler, faz alguma coisa. A gente tem que. E eu acho que tem muita gente perdendo a oportunidade, porque uma das coisas que eu acho que o céu está pedindo muito é para a gente se reinventar, né? A gente também tem usado muito essa palavra na astrologia, reinventar. A gente tem que sair da zona de conforto. O Urano está transitando por Touro, até individualmente, onde a gente menos gosta de mudar, a gente está sendo obrigado a mudar. E Saturno está ali em Aquário, onde a gente adora uma novidade, pedindo para a gente segurar a onda, para a gente estruturar, para a gente se organizar. Então, se a gente não tiver essa presença para refletir, para repensar a vida, para ver o que funciona, o que mudar, o que manter, a gente também não vai sair disso, né? Então, eu acho que a gente tem uma necessidade aí, né? Eu falei essa questão do pensar coletivamente, do agir socialmente, sem dúvida, né? Mas também tem uma coisa que começa nessa autoavaliação e nessa autorreflexão para a gente sair desse piloto automático que parece que a gente vinha vivendo também há muito tempo, né? A gente vai vivendo, as coisas vão se atropelando, o mundo está caindo lá fora, né? Estão destruindo a floresta, estão acabando com o meio ambiente, tem corrupção na política, tem isso, tem aquilo, e está cada um ali no piloto automático. E eu acho que esse momento está dando um chacoalhão coletivo mesmo para a gente repensar a nossa própria vida e a vida, enfim, da sociedade, do mundo mesmo. Ok. Então, agora a pergunta, muito bom. Então, a sua dica ou a sua inspiração maior para atravessar essa passagem que realmente está dura, está difícil. Está difícil até porque, em muitos casos, as pessoas esgotaram seus recursos, porque é longo, está muito longo. Esse período crítico está longo, então muitas pessoas foram perdendo o fôlego no caminho, né? O fôlego financeiro, o fôlego de saúde, o fôlego mental, o fôlego emocional, né? Foram perdendo o seu lastro, né?
foram usando tudo que tinham para fazer a travessia não acaba. Então, essa ideia realmente essa tua sugestão, orientação de pensar mais coletivamente, se juntar aos demais que estão fazendo coisas, isso volta a dar força, porque não vai dar para atravessar por isso sozinha. Não dá, e é o que você está fazendo, né? Essa proposta até desse evento seu, eu acho que ele vai muito nessa linha, né? Eu acho que é um momento que, assim, não adianta, a gente não vai resolver sozinho, a gente precisa de vários uns fazendo juntos ali, né? Então, a gente tem que ter essa união, né? Sem dúvida. Me empresta o seu olhar, né? Que eu te empresto o meu, me dá uma dica que eu te dou outra, e a gente vai formando essa constelação, né? Então, eu tenho falado muito da gente inspirar, né? Da gente se inspirar nos outros e da gente tentar ser uma fonte de inspiração para os outros, que é justamente essa sua proposta de empresta seu olhar aqui, me conta como que você está vivendo tudo isso, que eu conto para você o que está acontecendo, a gente vai se ajudando, crescendo junto. A gente vai fazendo essa soma, né? Que é uma coisa bem... Essa assinatura aquariana, que é uma marca forte desse ano de 2021. O ano passado foi aquela assinatura capricorniana, essa aqui é uma aquariana, é uma ideia do distribuir, né? Do incluir, do participar. Então, eu acho que quem está sofrendo menos é quem está sofrendo menos é quem está no foco mais coletivo. Os países que estão sofrendo menos são os países que têm um foco coletivo. Os mais individuais, minha liberdade de fazer isso que eu quiser, que me dá na telha, que eu quero fazer, estão se debatendo porque está difícil, nesse momento, dar uma prevalência pessoal. Está mais difícil para fazer isso. Ok? Agora, a terceira pergunta, para a gente fechar aqui, é a que todo mundo... Para onde você vai, né? Nós, astrólogos, perguntamos, mas quando isso acaba? Hasta quando? E essa é uma pergunta difícil de responder por vários motivos, né? Até pela expectativa das pessoas. Porque se a gente falar que acaba daqui a pouco e não acaba, acontece o que já está acontecendo, que as pessoas elas vão... Então, eu vou pegar todos os meus recursos agora, porque já vai acabar. Se a gente falar que vai demorar para acabar, as pessoas entram em desespero. Então, eu sempre acho que é uma pergunta que a gente tem que responder com cautela e embasamento. Então, assim, algumas coisas, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas. A gente tem o contexto coletivo, a gente tem o contexto Brasil, a gente tem um monte de coisa envolvida nisso. Mas eu tenho estudado muito ciclos de pestes, epidemias e pandemias anteriores, né? Eu tenho estudado a fundo, principalmente as questões da época da gripe espanhola, que tem um paralelo muito forte assim, com esse momento que a gente está vivendo. Eu amo esse tema, né? A astrologia mundial é uma das minhas praias, é uma coisa que eu adoro estudar. E é legal porque a gente volta lá e a gente tem uma ideia mais ou menos. Então, assim, normalmente as epidemias, as pandemias, elas duram, enquanto pandemia, mais ou menos 2 anos. Então, a gente tem em torno de 2 anos, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, enquanto uma coisa mais globalizada. A maior parte das doenças e dos vírus que surgiram com aspectos semelhantes existem até hoje. Então, a gente tem um controle enquanto epidemia ou pandemia e uma continuidade da necessidade de cuidados e estudo e pesquisa acontecendo ali, rolando lá em paralelo. Se a gente pensar no ciclo de Marte, que foi o primeiro que eu falei, a gente vai fechar esse ciclo Marte-Plutão, 3 de março de 2022, Marte-Saturno, 4 de março de 2022, Marte-Júpiter, 29 de maio de 2022. Então, a gente teria no primeiro semestre do ano que vem esse ciclo se fechando, né? A gente tem um aspecto que eu estou tentando ser otimista e acreditar que ele vai ser maravilhoso para a gente, que Júpiter e Netuno se encontram em Peixes, já 12 de abril de 2022, que é bárbaro para desenvolvimento, assim, da vacina. Então, imagina que até lá, né, a vacina, a medicação, tratamentos eficientes, eu acho que eles vêm com tudo, né? A gente teve esse aspecto no fim da gripe espanhola, a gente teve quando esse aspecto aconteceu pós-HIV, a gente teve uma redução significativa no caso de mortes. Então, eu estou otimista, né, que primeiro semestre do ano que vem as coisas ganham uma outra forma de ser e que a gente começa, a partir do primeiro semestre do ano que vem, ter uma vida mais ou menos normal. Então, a gente pode, assim, né, para a gente dar uma margem segura, segundo semestre de 2022, eu imagino que a gente esteja tendo uma vida
mais ou menos normal, as coisas mais sob controle. Porém, esses ciclos continuam se desenvolvendo, então a gente vai continuar repensando a economia, a gente vai continuar repensando relação com o meio ambiente, produção, consumo e descarte, para evitar episódios como esses no futuro. Então, é importante que tudo isso sirva, e eu trago de novo a questão da consciência do que está acontecendo, porque a gente pode evitar viver isso novamente, mas para isso a gente tem que ganhar consciência agora. Mas aí, respondendo essa pergunta, eu imagino que a gente, infelizmente, ainda fique mais um ano desenvolvendo aí esse ciclo dessa forma, né? Mas a partir do primeiro semestre do ano que vem, imagino que a gente começa a sair, né, a ver assim, mais luz no fim do túnel. Abrir um outro ciclo, né? Porque você falou em 2 anos, então, início de 2020 foi quando Marte decretou a guerra, né? Enfim, a guerra do vírus, né? No sentido que o inimigo comum... É uma guerra, né, Márcia? Acho que muitas previsões astrológicas elas vinham na direção de uma guerra e a gente está tendo, né? Assim, as próprias formas como os governos estão lidando são protocolos de guerra. E que esse vírus deu assim ele foi vitorioso e muitas dessas batalhas ele foi vitorioso, né? Então, realmente, essa margem de 2 anos, imaginando que para 2022, o primeiro semestre de 2022, essa guerra esteja, se não vencida, pelo menos bastante já adiantada nesse combate. Sob controle, né? Eu falei o ano passado muitas vezes assim que eu achava que a gente ia ter vacina em tempo recorde e tratamentos, porque os aspectos astrológicos que a gente tem, eles são muito bons para a ciência, para a tecnologia, para a medicina, né? Então, assim, aos trancos e barrancos está indo, só que ainda até ficar redondinho, eu imagino que vai ser quando a gente chegar lá nesse Júpiter-Netuno ano que vem. Ok, Titi, olha, muito bom o seu olhar, muito boas as dicas que você nos passou. A gente vai, então, esse vídeo vai ser transformado, nessa nossa conversa, num vídeo que vai fazer parte desse painel maior, e eu acho que tem muita coisa bacana que a gente conversou, que os outros astrólogos estão trazendo também, com olhares muito, muito diferentes, as linhas muito diferentes. Eu agradeço bastante e confiando aqui na sua previsão. Tomara, eu agradeço também demais o convite, é sempre bom estar com você, é sempre bom poder falar, né, de astrologia e levar, porque eu acho que a astrologia também entra aí no pacote das dicas, porque eu acho que a gente tem realmente essa área do saber que é tão maravilhosa para a gente entender o clima e a gente ir buscando os recursos que a gente tem e olhando a cada momento, né, Márcia? A gente tem esses ciclos maiores, mas a gente tem os ciclos menores, então a gente tem momentos aí nos altos e baixos que acompanham. Não é de uma vez só, não é linear. Né? Com certeza. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada. A gente vai voltar a se falar em breve. Combinado. Combinado, tá bom? Combinado. Obrigada, hein? Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.